A impenhorabilidade da pequena propriedade rural e a recente decisão do STJ sobre esse tema é essa nossa lição prática jurídica de número 42, de um total de 365. Diariamente, neste canal, eu posto um áudio com conteúdo jurídico aprofundado, onde eu analiso aí questões relacionadas à defesa do executado em juízo e também práticas para obter o sucesso, no processo de conhecimento. Então, seja muito bem-vindo para a nossa lição prática do dia. Hoje vamos falar especificamente de uma excelente matéria de defesa do executado, a alegação da impenhorabilidade do bem de família, fundamentado aqui numa recente decisão do STJ que tratou esse tema diante de uma divergência que havia entre as duas turmas do STJ que trata do direito privado, a terceira e quarta turma. Muito bem, um dos principais atos do processo de execução é a penhora, ato da execução em que o Estado juiz vai individualizar um bem de propriedade ou posse do executado para que esse bem possa responder pela dívida. Nos termos do artigo 798 do Código de Processo Civil, o executado, o devedor, ele responde pelas suas dívidas através dos seus bens presentes e futuros. Aqui, então, nós temos o princípio da patrimonialidade da execução. São os bens do devedor que respondem pela dívida. Os bens do devedor e também os bens do terceiro responsável. 789 e 790 do Código de Processo Civil. A penhora é o ato processual da execução que individualiza esse bem. Esse bem agora, individualizado, será avaliado e posteriormente levado à expropriação. O ato que vai fazer com que o bem seja convertido em dinheiro ou seja destinado à satisfação da obrigação representada no título executivo. Muito bem. Apesar do exequente ter o direito fundamental de ter satisfeita a sua obrigação, aquilo que está representado no título executivo, de ter satisfeito o seu crédito, por outro lado, o executado também tem o direito fundamental de defesa e nem todos os bens do executado podem responder pela dívida. O próprio Código de Processo Civil, ele apresenta lá um rol de bens no artigo 833 que são considerados impenhoráveis. Bens que são de posse ou propriedade do executado, bens que têm conteúdo econômico, ou seja, poderia garantir a satisfação da execução da dívida, mas mesmo assim esses bens são impenhoráveis. O rol do artigo 833, ele não é um rol fechado. Há outras hipóteses de impenhorabilidade que estão fora do artigo 833 do Código de Processo Civil. E aí eu quero analisar a situação específica da pequena propriedade rural. O próprio artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, diz que a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, ou seja, explorada economicamente pela família, é impenhorável. Da mesma forma, o artigo 833 do CPC, esse que traz o rol dos bens impenhoráveis, lá no inciso 8º do artigo 833, também consta que a pequena propriedade rural é impenhorável. E, por fim, o próprio artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8.009 de 90, a lei que trata da impenhorabilidade do bem de família residencial e a impenhorabilidade do bem de família rural. Bom, então precisamos analisar o que constitui a pequena propriedade rural e quais são os requisitos, para que esse bem seja considerado impenhorável. Pequena propriedade rural, nos termos aqui definidos, pela legislação, ela tem que ser enquadrada, esse imóvel de propriedade do executado como impenhorável, dentro desse conceito do que é a pequena propriedade rural. A lei não define o que é uma pequena propriedade rural.
A definição, portanto, ela advém da jurisprudência. E a jurisprudência dos tribunais, claro, tem tomado emprestado o conceito de pequena propriedade rural, o conceito estabelecido na Lei 8.629 de 93. Essa lei regulamenta normas constitucionais relativas à reforma agrária. E no artigo 4º, inciso 2, a linha A dessa Lei 8.629 de 93, é considerado pequena propriedade rural o imóvel rural de até 4 módulos fiscais, respeitada aí a fração mínima de parcelamento. Portanto, pequena propriedade rural será uma propriedade que tenha como área, como tamanho, de 1 a 4 módulos fiscais. E aí vem a segunda pergunta: o que é um módulo fiscal? O número de módulos fiscais e o tamanho do módulo fiscal, né, ele é determinado pelo próprio município. Então, você precisará analisar no município onde se situa aquele imóvel rural, qual é o tamanho, a metragem do módulo fiscal rural daquele município. Até 4 módulos rurais, o bem é considerado um bem de pequena propriedade rural e, portanto, impenhorável. Mas não basta que o imóvel do executado se qualifique como sendo de pequena propriedade rural. Ele tem que ser, e aí entra o segundo requisito para ser impenhorável, ele tem que ser explorado pela família, ou seja, tem que ter ali a comprovação de que a família explora aquele imóvel, a família do executado, e o imóvel é a fonte de subsistência dessa família. A exploração econômica do imóvel é que faz com que ele tenha uma função social e, portanto, agora seja considerado impenhorável, né? Tem que ser a fonte de subsistência familiar, tá? Tem que ser a fonte de subsistência familiar. E, por fim, o terceiro requisito, esse imóvel rural tem que ser o único imóvel de propriedade da família. Então, nós temos 3 requisitos para que a pequena propriedade rural seja considerada impenhorável. Tem que fazer parte, né, desse conceito de pequena propriedade rural, 1 a 4 módulos fiscais, tem que ser o imóvel a fonte de subsistência da família e tem que ser o único imóvel de propriedade familiar. Não se exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva. Não há essa necessidade, e também não se exige que o imóvel rural sirva de moradia do executado ou da sua família. Ele pode morar em outro imóvel, desde que esse outro imóvel, que pode ser um imóvel urbano ou também rural, seja um imóvel alugado, porque ele tem que ser proprietário de um único bem para ter direito, né, à impenhorabilidade do bem de família. Não exige que a família more no imóvel rural. Ela pode morar num imóvel na cidade, por exemplo, na zona urbana, desde que o executado não seja proprietário desse bem, seja um contrato de comodato ou um contrato aí de aluguel. A questão que era muito divergente na jurisprudência era referente ao ônus da prova quanto ao fato de se exigir que o imóvel seja explorado economicamente pela família. Havia uma divergência aqui entre as turmas do STJ. Por quê? Porque a terceira turma do STJ considerava que o ônus da prova de que o imóvel era explorado pela família, esse ônus da prova seria do próprio devedor, do próprio executado. E a quarta turma do STJ considerava que o ônus da prova era do credor. Se é uma pequena propriedade rural, se o proprietário rural não dispõe de outro imóvel, haveria ali uma presunção de que essa família explorava economicamente o bem, caberia ao exequente credor provar o contrário para que o bem pudesse ser penhorado, não tivesse, portanto, os requisitos da impenhorabilidade. A quarta turma, então, entendia que o ônus da prova era do exequente. E aí o que aconteceu? O STJ, através da segunda sessão, ele acabou estabelecendo aqui uma uniformização, definindo que o ônus da prova
de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, esse ônus da prova recai sobre o executado, sobre o devedor. Até porque é ele, né, executado devedor, que tem as melhores oportunidades de provar que a fonte de subsistência do núcleo familiar advém da própria exploração do imóvel. Ele vai poder abrir suas contas, ele vai poder ali mostrar os contratos que ele tem, onde ele fornece tudo aquilo que ele produz nessa pequena propriedade rural. Então, o ônus da prova para ele é tranquilo, cabe a ele, executado, fazer essa prova no caso concreto. Esse julgado do STJ que definiu isso é o RESP 1.913.234. 1.913.234. Ele foi além. Ele definiu também que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural ela é irrenunciável. Ou seja, se esse imóvel foi dado de garantia hipotecária pelo próprio produtor rural, num contrato de financiamento bancário, por exemplo, e no futuro esse contrato não foi cumprido, foi inadimplido e se tornou uma ação de execução, o bem dado em garantia hipotecária, esse bem, essa garantia hipotecária, ela não vai prevalecer sobre a impenhorabilidade do bem de família. Por quê? Porque para o STJ, essa garantia é irrenunciável, é um direito fundamental, é irrenunciável. Isso também ficou definido aqui nesse julgado do STJ, tá? Porque se fundamenta aqui na preservação do mínimo existencial, na preservação do patrimônio mínimo e na dignidade da pessoa humana. Portanto, haveria uma proteção constitucional. Essa proteção constitucional deve prevalecer sobre o direito disponível, né? Sobre o direito de crédito do exequente, um direito eminentemente patrimonial. Portanto, ainda que decorra da autonomia da vontade do executado, renunciar à impenhorabilidade do bem de família na hora da contratação para que o bem sirva como garantia da dívida, ainda assim ele poderá alegar isso como uma matéria de defesa e esse bem ser considerado impenhorável, sem que isso, para o STJ, sem que isso configure violação da quebra do dever objetivo, né? Da boa-fé objetiva, do comportamento contraditório, enfim, isso não pode prevalecer sobre um direito fundamental, que é o direito à exploração econômica da pequena propriedade rural para a dignidade da pessoa humana. Ok? Muito bem. Nós vamos voltar ainda a esse assunto em outra oportunidade, com aprofundamento principalmente da questão relacionada ao ônus da prova. Até lá, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu.